Oi, biologuinhas, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim com a nossa última videoaula universitária de Zoologia dos Invertebrados. E, gente, dá uma dor no coração falar que é a última aula, porque acho que quem me acompanha sabe que é uma das áreas que eu mais gosto de gravar videoaula sobre. Acho que até mesmo pelo embasamento que o meu professor dá pra gente. E aí eu me sinto bem segura em passar o conteúdo, porque ele dá uma aula muito boa. E chegou ao fim, fico até emocionada de falar, porque é muito louco pensar que a gente já viu tudo, né? Tudo que foi possível desse grupo de invertebrados. E hoje eu vim trazer um pouquinho pra vocês de artrópodes. Eu não poderia começar a falar de artrópoda de outro jeito, a não ser falando das sinapomorfias do grupo, que são muito características, né? Quando a gente pensa em artrópoda, a gente já pensa imediatamente naquele esqueleto, exoesqueleto quitinoso, que garante pra eles uma sustentação do corpo. Outra característica que a gente pode citar é o apêndice articulado, então eles têm uma articulação do corpo melhor, que garante o movimento. E as mudas ou equidídeas, que é o processo pelo qual eles passam para conseguir crescer. Então, considerando que esse exoesqueleto quitinoso é uma casca dura, ele precisa passar por essas fases de muda ou equidídese para conseguir, né, expandir de tamanho, porque se ficasse aquela casquinha dura, ia bem que limitar o crescimento desse animal. Agora, antes de entrar em algum grupo específico, eu vou falar pra vocês sobre as equidídees ou mudas, porque elas são comuns a todos os grupos que eu vou falar daqui pra frente, e eu acho melhor pra gente já eliminar isso de uma vez. A muda ou equidídese, ela acontece em algumas fases, e a gente tem dois hormônios principais que ajudam a controlar ela. O primeiro hormônio é a equidizona. Esse hormônio, ele promove a muda. Então, pensa que a muda pode ser chamada de equidise, e a equidizona tá ali próximo, então ele vai promover a equidise. E a gente tem o hormônio inibidor da muda, que ele tem uma ação de neutralizar esse hormônio da equidizona, parando a muda. Vamos lá para as fases. A primeira fase é considerando que o animal acabou de passar por uma muda. Essa fase chama pós-muda recente, ou fase A. Essa fase é quando o exoesqueleto ainda está desmineralizado, então ele está muito frágil ainda. E o animal, ele tem dificuldade tanto para se locomover quanto para se alimentar. Então, meio que ele fica... a gente chama de uma fase críptica, porque ele fica escondido, para realmente não sofrer predação, não se expor desnecessariamente. E essa fase é uma fase reprodutiva feminina. É o momento em que o corpo está fazendo a expansão. E essa expansão ela é feita através de água e ar, tendo visto que o animal não está se alimentando nesse momento. Depois a gente tem a fase de pós-muda avançada. Essa fase é uma fase em que o animal já está conseguindo mineralizar o exoesqueleto, então ele está conseguindo já se locomover, se alimentar melhor, fica mais tão escondido. Depois, a próxima fase é a intermuda. A intermuda é caracterizada pelo maior período, então o animal passa pouco tempo realmente fazendo a muda. A maior parte do tempo ele tá nesse período intermudas, que ele fica tranquilo, ele se alimenta muito, tanto para recuperar o que ele inflou de água e ar, tanto para se preparar para a próxima muda, que ele vai precisar de alimento, já que ele vai ficar um tempinho sem se alimentar. E é muito importante falar que nessa fase de intermuda é quando os machos adultos copulam. Os jovens não, os adultos, tá? Então sempre lembrando que quem copula é adulto. Pré-muda é quando a gente tem dois exoesqueletos. O que quer dizer isso? A gente tem aquele exoesqueleto antigo, né, que o animal vai acabar se desfazendo, e a gente já tá formando um novo exoesqueleto. Esse momento é o momento em que a equidizona tá entrando em ação, e aí a equidizona vai fazer com que as células epiteliais promovam uma produção maior de muco para ajudar ali na hora da saída, e também promove uma linha de quebra no exoesqueleto antigo para o animal sair mais facilmente. E por fim, a muda em si, essa é a fase mais rápida que a gente tem, geralmente dura de minutos, segundos, enfim, é muito rapidinho mesmo. E é quando o animal abandona o exoesqueleto antigo. Esse exoesqueleto abandonado, ele passa a se chamar exúvia. Vou começar falando sobre as aranhas, então a gente tem aí um grupinho bem legal para trabalhar. O corpo da aranha é dividido em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax, ele tem até 4 pares de olhos, apresentam a quelícera. Gente, importante falar, tanto o escorpião quanto a aranha, eles estão incluídos num grupo que chama quelicerato,
Quelicerado, a sinapomorfia, é um par de quelícera pré-oral. Então, tanto para o escorpião quanto para a aranha, eu vou ter esse um par de quelícera pré-oral. Essa quelícera, no caso da aranha, ela pode ser paraxial ou paralelodonte. E a quelícera, ela tem duas regiões, digamos assim. Ela tem uma região que é a basal, que promove a produção do veneno, então é uma região glandular. E tem a região distal, que é a região que vai realmente inocular o veneno. Basicamente, né, esse processo todo de produção de veneno, inoculação de veneno, é feito tanto para defesa quanto para obtenção de alimento. E também aí na região do cefalotórax, a gente tem o pedipalpo. O pedipalpo é um caráter sexual secundário que aparece nos machos. Também a gente vai ter as patas locomotoras, tá? Então, todos os apêndices, eles estão contidos ali no cefalotórax. O abdômen, de fato, ele é um abdômen globuloso, não segmentado, apresenta de 6 a 8 fiandeiras, que basicamente é por onde vai sair o fio de seda, que algumas aranhas produzem o fio de seda para produzir a teia. Eles apresentam também um par de fendas pulmonares. E no caso das fêmeas, tem a placa epígena, que é mesmo para proteger ali os ovinhos. As aranhas, elas têm cerdas, que muitas vezes causam alergia. Essas cerdas são chamadas de tricobótrios. O veneno dessas aranhas raramente tem algum efeito em nós, mas quando tem, ação ou proteolítica ou neurotóxica. Mas acontecem outros tipos de ação, mas assim, gente, raro. Então vamos falar um pouquinho do fio de seda. O fio de seda, ele tem várias funções, né? A primeira delas, que eu acho que é que a gente remete sempre, é a produção da teia. Essa teia, ela é muito importante porque são animais de hábito sedentário, então é por meio da teia muitas vezes que ela vai conseguir predar. O fio de seda também tem uma função de fio guia, casulo também, ou ninhos, como preferirem. Teia espermática é muito importante. O macho, quando ele vai reproduzir com a fêmea, ele transfere os espermatozoides por meio de uma teia espermática, então é muito importante. Ooteca onde ficam os ovinhos, que também é muito importante, né, porque a gente tá falando da reprodução, da propagação da espécie. E também mumificação do alimento. Às vezes, quando as aranhas querem guardar aquele alimento que ficou preso ali na teia, enfim, elas pegam e mumificam o alimento. É muito legal de ver isso. A reprodução, a gente pode falar que só ocorre após a muda da puberdade. Eles são dioicos e apresentam dimorfismo sexual. O macho, ele tem o bulbo copulatório, enquanto que a fêmea tem a placa epígena, que eu já falei anteriormente pra vocês. Como eu também disse, acontece a transferência desses espermatozoides, então a gente não vai ter cópula nesse caso. Só que a fecundação é interna, então transfere isso, entra dentro da fêmea, a fecundação acontece lá dentro. Então, sobre a aranha, eu acho que é isso. Lembrando sempre que o conteúdo completo tá lá no blog, eu faço aqui um resumão pra vocês. Agora vamos falar um pouquinho do escorpião. Os escorpiões também são quelicerados, então eles apresentam quelíceras pré-orais, um par. E aí eles apresentam também, ali na região do prossoma, que é o cefalotórax deles, gonóporo operculado. Gonóporo é também essa parte reprodutiva. Operculado porque tem um opérculo que vai proteger. Apresentam pente ou pectina, que é uma estrutura sensorial, que é muito importante. A gente tem também os estigmas. Estigmas são aberturas dos pulmões foliáceos, então também é para troca gasosa. E a gente vai ter também o aguilhão conhecidíssimo, né? O aguilhão, gente, ele é muito importante, ele vai inocular o veneno, né? Então, o aguilhão também, ele tem uma área glandular que vai produzir esse veneno e tem a área que vai só inocular. Bom, quando a gente fala de sistema nervoso de escorpião, a gente tem um gânglio cerebral, tem 7 cordões nervosos fundidos, a gente tem fibras gigantes no telson, né? Que é uma das mais importantes regiões do corpo do animal, ocelos e olhos. Mais uma vez, eles também podem possuir cerdas, que são tricobótrios. E a reprodução, eles são dioicos, a fecundação é interna, tem cópula também. Então, agora vamos falar um pouquinho de crustáceos. Os crustáceos, eles não são quelicerados, então eles não vão apresentar quelíceras. O que eles têm, que a gente reconhece pelas pinças, né, são quelas. Então, são coisas diferentes. Quelas e quelíceras são coisas diferentes, tá bom? O corpo desses animais é dividido em cefalotórax e abdômen. E eles apresentam 2 pares de antenas, como sinapomorfia, e também apêndices birremes,
que basicamente a gente pode dar como nome exopodito e endopodito. Sobre o aparelho digestivo desses animais, eles apresentam moinhos gástricos, que são dentes ou cristas quitinosas que vão servir para triturar o alimento. Depois a gente tem o hepatopâncreas, que é muito legal, gente, é uma área que tem ali o armazenamento de glicogênio, produz a bile, então vai ajudar ali na excreção, e também produz enzimas digestivas, então é uma área glandular. A excreção desses animais é por glândulas verdes antenais, enquanto que nos grupos anteriores que a gente viu eram glândulas verdes coxais. E as trocas gasosas é feita por brânquias. A reprodução, eles são dioicos em maioria, fecundação interna com cópula. O desenvolvimento é indireto e eles apresentam muitos tipos larvais, então eles podem ter de 1 a 17 tipos larvais, isso é um caráter espécie específico, vai variar muito. Mas basicamente, a primeira larva é Anáupilus e a última costuma ser Megalopa. O desenvolvimento indireto é o mais comum, mas a gente também consegue observar o desenvolvimento direto nesses animais. Agora vamos falar dos insetos, que é o maior grupo que eu vou estar citando aqui para vocês hoje. Os insetos, eles podem ser endognatas ou ectognatas. Gnata remete a aparelho bucal, então eles podem ter esse aparelho bucal internalizado ou para fora. E eles podem ser apterigota ou pterigota. A pterigota é quando a gente não tem asa em nenhuma fase, em nenhum momento, e pterigota é quando eu tenho asa, independente de ser só na época reprodutiva, enfim, tem asa, é pterigota. E os apêndices aqui, no caso, são uniremes, então, diferenciando dos crustáceos, aqui a gente tem apêndices uniremes. E os insetos, eles são animais de alto sucesso adaptativo. Isso se dá por diversos fatores. O primeiro que a gente vai citar, que eu acho que é o mais óbvio, na verdade, é as asas e o voo, né? Eles conseguem, por meio do voo, fazer dispersão, eles conseguem fugir, eles conseguem buscar alimento, eles conseguem responder a fatores ambientais. Investimento de quitina, ele garante uma proteção muito boa para esse animal. O ciclo de vida curto. O ciclo de vida curto ele é muito importante porque ele gera muitas variabilidades genéticas e isso ajuda ali na seleção natural. O desenvolvimento indireto também auxilia muito nessa parte do sucesso adaptativo. E também o córion. Córion é um anexo embrionário que protege ali o ovinho, então também muito importante. A gente pode dividir o corpo desses animais em cabeça, tórax e abdômen, então a gente não tem mais cefalotórax, agora são coisas diferentes, cabeça e tórax são partes diferentes. A cabeça apresenta um par de antenas, olhos, ocelos, aparelho bucal. O aparelho bucal desses animais é altamente especializado, então eles têm o labro, que é o teto. Esse teto ele serve para proteção mesmo. Aí eles têm as mandíbulas elas são laterais e elas auxiliam ali na trituração do alimento, né, cortar o alimento em si e também na defesa. Apresentam maxilas que acompanham a função da mandíbula, então se a mandíbula for só para triturar o alimento, a maxila vai acompanhar isso. Aí a gente tem os palpos maxilares, que eles vão atuar muito nessa parte tátil e gustativa. A gente tem também a hipofaringe, que é como se fosse a base. Então, aqui a base, aqui o teto e as laterais. Essa base, ela é responsável também pelos estímulos táteis e gustativos. A gente pode dividir em 3 grupos o tipo do aparelho bucal. A gente pode falar prognata, aqueles que têm o aparelho bucal para frente, pognata, aqueles que têm o aparelho bucal para baixo, e a gente tem o pistognata, aqueles que têm o aparelho bucal para trás. O tórax desses animais é dividido em 3 áreas. A gente tem o protórax, mesotórax e metatórax. É no mesotórax e metatórax que a gente vai encontrar as asas, quando presentes. E a asa, gente, é uma coisa muito engraçada porque ela tem várias variações. Então, vamos lá. Primeiro tipo de asa, membranosa. A asa membranosa está presente em todos os insetos. Ela é obrigatória, tá? Todos os insetos que possuem asas, no caso. Ela é bem legal porque ela é transparente em maioria, então dá pra ver bem a venação. Ela tem venação e ela também tem inervação, que quer dizer que ela recebe estímulos ali do sistema nervoso e também a hemolinfa consegue circular por aquela área. Aí a gente tem outro tipo de asa, que é élitra ou coriácea, que é a asa característica ali de besouro, que é basicamente para proteção, aquela asa bem dura.
Aí a gente tem hemiélitro. Realmente, esqueci de falar pra vocês, os insetos apresentam 2 pares de asas. A gente tem variações dentro disso. Tem insetos que eu vou falar daqui a pouco pra vocês que apresentam um par de asas atrofiados, mas estão atrofiados e estão ali, tem evidência de que eles estão atrofiados, tá? Então, uma característica de inseto é 2 pares de asas. Aí a gente tem o balancim ou ters, que é esse caso que eu falei pra vocês, de quando ele tem um par de asas atrofiados. E aí fica ali como evidência. E também a gente tem as asas do tipo franjadas, que é bem raro, mas acontece e funciona para natação. O abdômen, ele apresenta alguns cercos. Cercos são estruturas que hoje em dia a gente não consegue achar mais função, a gente acredita que seja algo como evidência evolutiva e tudo mais, mas não tem muita função, não que a gente conheça, e apresentam de 2 a 4 ali na região do abdômen. A gente tem ovopositores. Ovopositores são presentes somente nas fêmeas. A gente tem o ferrão, que serve para, basicamente, defesa do animal. E espiráculos, que é para troca gasosa. Então, são aberturas para as trocas gasosas. Quanto ao aparelho digestivo, que é a última coisa que eu vou falar para vocês nesse vídeo, o aparelho digestivo de inseto pode ser chamado de estomodeu. O estomodeu, ele é dividido em 3 áreas. Enteron, que é a parte mais anterior, que é composta por boca, faringe, papo. O papo armazena temporariamente o alimento, moela tritura o alimento. O proventrículo também faz parte aí do enteron, e ele é uma área glandular que vai produzir uma membrana peritrófica que vai envolver o alimento, e é ali dentro daquele bolinho que foi formado que vai acontecer todo o processo de digestão com as enzimas digestivas. Essa membrana ela é semipermeável, então ela deixa que algumas coisas entrem para fazer essa digestão. A gente tem o mesenteron, que é a parte média e apresenta ventrículos e secos gástricos, que basicamente tem a função ali de produzir enzima digestiva. E por fim a gente tem o proctodeu, que é onde a gente encontra o intestino, o reto e o ânus. O intestino é a maior área de absorção de nutrientes, enfim. O reto é de absorção de água, inclusive eles apresentam almofadas retais, o que aumenta essa absorção de água. O ânus é para eliminação. Só que eu não posso terminar o vídeo sem falar pra vocês de uma coisa muito interessante, 2 teorias, na verdade, que sustentam essa questão da evolução do voo, da importância do voo para os insetos, que é a teoria locomotora e a teoria termorreguladora. Elas não são teorias que estão em conflito, uma complementa a outra, uma fala mais sobre a questão da asa e outra fala mais sobre a questão do voo. Então, primeiro eu vou falar da teoria locomotora. A teoria locomotora supõe, né, essa teoria é bem aceita, então essas suposições são muito bem vistas. Ela supõe que os primeiros insetos que tinham algo eram notos laterais, como se fossem projeções, e esses notos laterais, eles promoviam um reajuste do centro gravitacional do corpo do animal, e aí quando esse animal ia pular, enfim, ele conseguia girar melhor, porque essa era a forma dele se locomover, já que ele não tinha asa. Esse experimento ele foi feito principalmente com grilo, então o grilo tem essa característica aí de ficar pulando. E aí, conforme foi passando, enfim, variabilidade genética, tudo isso foi atuando e esses notos foram dando uma capacidade de planeio para esses animais e posteriormente esses notos ganharam articulação e músculos, então eles conseguiram se mexer, né, que são os apêndices que os insetos têm hoje, e assim eles conseguem voar de uma forma melhor. E a teoria termorreguladora basicamente fala que a asa ela é muito importante porque ela é uma superfície muito interessante de trocas de calor. Então, tanto para o frio quanto para o calor, ela atua muito bem. Então, para o frio, quando a asa bate, o animal consegue se esquentar, digamos assim. E para o calor, quando ele bate, ele consegue tirar aquele ar quente e fazer o ar circular melhor. Isso está mais ligado ao voo do que à asa propriamente dita.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o último vídeo, nem acredito, gente. Depois, no próximo semestre, eu volto pra falar com vocês um pouquinho sobre zoologia dos vertebrados, então a gente vai ter outra vertente aí pra gente estar estudando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada a todo mundo que viu os meus vídeos de zoo dos invertebrados, e muito obrigada também ao meu professor, não sei se ele tá vendo esse vídeo, mas muito obrigada, porque sem suas aulas eu não ia conseguir ter base nenhuma para vir aqui e falar o pouco que eu sei. E, enfim, zoologia foi uma das áreas que mais me surpreendeu nesses 2 anos de faculdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like pra mim e de se inscrever no canal aqui embaixo. É só clicar aqui, se você tiver uma conta no Gmail, é só clicar aqui, ele vai me pedir pra você logar. Você logou seu e-mail e pronto, você tá inscrito, me ajuda demais. Um beijo e até o próximo vídeo.